Distribuições amostrais multivariadas, capítulo 4. Nós estamos falando de várias distribuições de amostragem multivariadas, né? Fizemos uma introdução, falando das distribuições de formas quadráticas, distribuição Wishart, distribuição T2 de Rotary. E vamos iniciar esse tópico de distribuições de distâncias. E nesse tópico, nessa sessão, eu vou quebrá-lo em 3 partes para não ficarem aulas muito grandes, né? As aulas anteriores já ficaram relativamente grandes, né? Em relação ao tempo que eu gastei para fazer as videoaulas. Então, vou falar mais rapidamente, né? Buscando trechos menores, embora temos 2 teoremas para serem provados aqui, e eles são longos. Então, eu vou dividir em 3 partes para tentar diminuir um pouco o tamanho das aulas. Então, alguns outros importantes resultados relacionados com as formas quadráticas dizem respeito à distribuição de distâncias. Nós vamos usar a notação D2W, então distância quadrática com a métrica psi, né? D2 psi, com índice psi, que é a métrica psi, é a matriz P por P quadrática, uma P por P simétrica quadrada, né? P por P, da distância entre dois vetores aleatórios x e y. Então, dois vetores p-dimensionais x e y, considerando a métrica psi. Ou seja, então essa fórmula que está aqui, nessa distância quadrática, é x menos y, transposto, métrica psi, x menos y. É uma forma quadrática com psi no núcleo. Então, é a distância quadrática de x para y, de acordo com a métrica psi, pode ser várias matrizes, a sigma menos 1, a S menos 1, a identidade, que é a distância euclidiana quadrática, entre outras métricas, né? Desde que psi seja positiva definida para que isso aqui seja uma distância, tem as propriedades de distância quadrática, né? Ou de distância. Então, a gente extrai a raiz quadrada disso. A raiz quadrada positiva, obviamente. Alguns desses casos possuem psi constante e têm distribuição que são consequências diretas dos teoremas apresentados, né? Como, por exemplo, psi igual a sigma menos 1. Então, nós temos teoremas que se enquadram perfeitamente aí quando nós falamos de distribuições de formas quadráticas. Outros casos, em outros casos, essa matriz psi é também uma variável aleatória. Então, é o caso da S menos 1, por exemplo. E os resultados não são facilmente demonstráveis. Em geral, o x e o y dessa distância, né, os argumentos x e y dessa distância quadrática, eles são variáveis aleatórias, independentemente distribuídas, originários de uma mesma amostra. Por exemplo, o x pode ser o x1 e o y o x2, numa amostra aleatória tamanho n, de x1 a xn. Então, são vetores aleatórios de uma mesma população, em geral, né? Entretanto, mas a definição é bem geral. Entretanto, podemos utilizar os resultados dos teoremas relativos às distribuições de formas quadráticas, considerando núcleos aleatórios de forma assintótica. Então, alguns resultados nós vimos, se nós considerarmos a distribuição que nós provamos de forma assintótica, a gente pode usar esses resultados de forma aproximada, portanto. Então, segundo Harding e Rock, 2005, 3 tipos de distribuição de distância são considerados quando temos uma amostra aleatória tamanho n, distribuição normal p variada, com média μ e matriz de covariância sigma, e cuja média é a matriz de covariância amostrais, e a média e a matriz de covariância amostrais são x barra e s, respectivamente, cujas definições, né, desses estimadores nós já apresentamos anteriormente. Não vou repetir aqui porque espero que seja bem conhecido esses estimadores, essas expressões para determinarmos x barra e s numa amostra tamanho n, a amostra aleatória. Então, xj, né, j variando de 1 a n, nos vai dar origem a isso aqui. Então, no primeiro caso, dos 3 tipos de distância, a distância de Mahalanov de um vetor xj para a média populacional, considerando que sigma é conhecido. Então, isso tem distribuição Q quadrado de acordo com o teorema 3.8 que nós vimos lá no capítulo 3.
Essa distância é dessa forma aqui, a distância de xj quadrática, né? xj para μ, com a métrica psi igual a sigma menos 1. Isso tem distribuição de Q quadrado com P graus de verdade, e como nós vimos a esperança de uma variável aleatória Q quadrado, a, a esperança de Q quadrado com P graus de verdade, que é essa distância segue, essa distância aleatória, distância quadrática aleatória, é igual a P, e a variância é igual a 2P dessa variável aleatória, que é essa distância, considerando ela como uma variável aleatória. Já no segundo caso, vamos considerar a distância de cada observação multivariada xj, segundo caso de distância dos três casos que eu mencionei, para a média populacional, mas partindo do pressuposto que sigma seja desconhecido e que seu estimador seja utilizado. Então, em vez de usar sigma menos 1, vamos usar S menos 1. Então, esse é o nosso segundo tipo de distância. Nesses casos, segundo os autores que nós estamos mencionando, né, que é o Harding e Rock, 2005, se nós calcularmos a distância de xj para μ, distância quadrática, com a métrica S-1, T2, né, distância quadrática, multiplicarmos por n menos p, porque isso aqui ó, tem uma distribuição assintótica T2 de Hotelling, né, de forma aproximada, assintótica. N menos p, e multiplicarmos isso por n, é proporcional, então é proporcional a uma f. Então, se nós multiplicarmos por n menos p, dividimos por p, e que multiplica n menos 1, nós temos uma distribuição f com p e n menos p graus de verdade, desde que xj seja independente de s, o que não é verdade, né? Então, os autores falam que a distribuição é exata, mas na verdade é apenas assintótica. Isso só ocorre se J não for utilizado no cômputo de S. Aí seria independente, mas em geral é. Né? Nos casos que nós temos é. Mas a gente pode modificar isso, tirar cada XJ, podemos. Né? Então nós teríamos, teoricamente, um S sem XJ. Né? Mudaria os graus de verdade. Aqui seria N-2, aqui seria N-1, aqui seria N-1 menos P. Então mudaria um pouquinho essa distribuição aí. Não é a que os autores falam. Se esse não for o caso, como em geral acontece, não é o caso, né, de excluirmos XJ no cômputo de S, essa distribuição só vale assintoticamente e não de forma exata, como é postulado. Então, se nós também usarmos argumentos assintóticos, nós temos que essa mesma quantidade aqui, só que multiplicando em vez dessa distância xj para μ, nós calculamos a distância quadrática de xj para x barra, a mesma métrica, S menos 1. Isso tem distribuição aproximadamente, e assintoticamente, obviamente, F com P e N menos P graus de verdade. Tá? Usando os mesmos argumentos que nós usamos aqui para substituir sigma por S menos 1. Nós podemos fazer muito melhor do que isso, conforme a gente vai mostrar nos próximos casos. Nós vamos calcular essa distância de xj para x barra, que é o que mais tem interesse na prática, com a métrica S-1, e aí será tudo conhecido. A distância, então, de Mahalanobis, né, de xj para x barra, e nós vamos determinar uma distribuição melhor do que essa assintótica que nós temos aqui. E nós vamos provar, como está apresentado em Ginanadesikan e Ketrin, em 72, e n sobre n menos 1 ao quadrado, essa distância de xj quadrática, de xj para x barra, distância de Mahalanobis, com a métrica S menos 1, tem distribuição beta com parâmetros alfa igual a p sobre 2 e beta n menos p menos 1 sobre 2. Muitos autores falam que Ginanadesikan e Ketrin provaram isso, mas não a prova, eu consultei os artigos, esse artigo original, e a prova não está nesse artigo. Tá? Então, esse artigo de Ginanadesikan e Ketrin, Robust Estimates, Residuals and Outliers Detection in Multi-Response Data Biometrics, 72, eu não encontrei a prova. E assim, a esperança dessa quantidade, né, aleatória aqui, dessa quantidade aleatória aqui, é P sobre N menos 1. Então, a esperança
porque é uma distribuição beta, né? Então, a gente sabe que essa distribuição tem média alfa sobre beta. Então, quando nós dividirmos alfa sobre beta mais 1. Então, quando nós dividirmos isso aqui, um pelo outro, nós vamos encontrar isso aqui. Aliás, é alfa sobre, desculpe, alfa sobre beta, sobre alfa mais beta, se eu não me engano. E a variância, eu não lembro de qual é a expressão, mas ela é dada por uma variância de uma beta, né? Com esse alfa, com esse beta aqui. 2p, n menos p menos 1, n menos 1 ao quadrado, n mais 1. Então, a gente pode, se quiser, usar uma aproximação normal, conhecendo a média e a variância, para a variável beta. Ou não, usar a beta diretamente. Nós vamos provar esse teorema, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular a distância xj para x barra, com essa métrica, distância quadrática, e provarmos que isso tem essa distribuição beta, e também vamos mostrar a distância entre xj e x'T', né? Duas observações, a distância entre duas observações com essa métrica S-1, distância quadrática, ponderado por uma quantidade parecida com essa aqui. E nós vamos provar também que tem a distribuição beta com parâmetro alfa e beta lá do caso. Então, na nossa próxima aula é o teorema 6 e na outra o teorema 7, né? Com algumas outras coisas a mais. Então, nós temos esses três casos, né? Isso aqui tem distribuição F aproximado, isso aqui é distribuição F aproximado, mas nós podemos usar o terceiro caso, e nós vamos provar o terceiro caso completamente, é isso que nós vamos fazer. Mas o principal resultado é esse daqui. Se quiserem usar, é só isso que vocês precisam saber. Essa esperança e essa variância. Eu vou apresentar também um terceiro caso, que é a distância do xj para a x'T', né? Duas observações, não entre xj e a média, mas a distância quadrática entre xj e outra observação da amostra aleatória x'T' diferente de xj. Que é o terceiro caso, com essa métrica aqui. E todos os dois casos têm distribuição beta. Então, até a próxima aula. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Então, nós temos os três casos. Quando a gente conhece, é que quadrado é exato, igual a nossa, e distância para os parâmetros, com a métrica fixa. Esse caso intermediário, que você vai calcular xj para μ, com a matriz de covariância estimada, ou que é uma variável aleatória no núcleo da forma quadrática, ou então xj para x barra, tudo variável aleatória, com o núcleo S-1. Portanto, todos os componentes da forma quadrada são variáveis aleatórias e não necessariamente independentes umas das outras. Então, até a próxima aula, em que nós vamos fazer a demonstração da distribuição beta para essa distância do Guinar, Dezican e Catherine, 73. Então, até mais. Obrigado.